Boa noite, minha gente. Boa noite para vocês. E aí, estamos aqui para mais uma conversa séria, para mais um programa, né? Na verdade, desse projeto, uma etapa desse projeto, a sétima live do projeto Psicopedagogia na Prática, tá? E aí, a gente começa a entender hoje um pouco. Hoje eu trouxe uma novidade. Hoje, deixa eu só convidar algumas pessoas aqui. Eu trouxe como a gente trabalhar com o dado numérico, né? E também como trabalhar com as emoções. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esses dois pontos essenciais. E aí, eu quero que vocês, junto comigo, reflitam um pouco com relação às emoções. Como é que tá? Deixa eu antes convidar algumas pessoas aqui. Boa noite, Márcia. Boa noite, Cris. Né? Seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Hoje eu trago dois pontos para a gente trabalhar. Um pouco de partilhar da minha prática com os dados, como é que eu trabalho no atendimento psicopedagógico com os dados, tá? E outra coisa é também como é que a gente vai trabalhar com as emoções, lidar com as emoções. Então eu tenho também, vamos conversar um pouco nessa meia hora, 40 minutos, sobre essa questão, tá bom? Deixa eu convidar algumas pessoas aqui. Vocês também podem convidar aí da lista de contatos de vocês para notificar pro Instagram, se notificar de que nós estamos aqui já presentes, né? Esperando mais algumas pessoas, mas nós já vamos começar a conversar. Deixa eu só encaminhar aqui o nosso, vamos dizer assim, nosso chamado para algumas pessoas que estejam por aí, que precisam assistir essa live junto com a gente, tá? Então, vamos lá. Para início de conversa, a gente sabe que trabalhar com essa parte das emoções hoje, né, pós-pandemia, tem sido uma das questões primordiais para a nossa vida, para a nossa prática. Quem não precisa hoje, né? Quem não precisa hoje de, digamos assim, um ombro amigo, quem não precisa hoje de vamos dizer assim, de uma boa conversa com a colega, de um bate-papo. Deixa eu convidar mais outras pessoas aqui. De um bate-papo diferente, né? E aí, as crianças, elas são bem espontâneas, mas ao mesmo tempo elas também, digamos assim, têm dificuldade de falar um pouco sobre os seus sentimentos. Isso é verdade. Sobre o que está sentindo, sobre o que está lhe aborrecendo. Ao mesmo tempo, do mesmo tempo em que elas são, digamos assim, espontâneas em algumas emoções naquele momento, mas tem sentimentos que é difícil delas verbalizarem. E aí, eu trago hoje pra gente conversar a caixa das emoções, tá? A caixa das emoções é uma das atividades que a gente pode estar fazendo para estar trabalhando sentimento com as pessoas, com as crianças. A caixa das emoções, na verdade, é tudo que nós precisamos hoje para extravasar. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo, tá? É tudo que nós precisamos hoje para extravasar, digamos assim, os nossos sentimentos. Quando os alunos são maiores, tá? Quando os alunos são maiores, as crianças, adolescentes, eles começam a conversar entre grupos ou entre pessoas que se afinam. No nosso caso, que somos adultos, geralmente a gente começa a conversar com alguns colegas e às vezes até trabalhar um pouco isso de forma mais individual, porém muito boa no sentido de saber lidar com nossas emoções. Mas as crianças não, tá? As crianças, elas têm um pouco de dificuldades. E aí, a partir da educação infantil, como é que eu faço na psicopedagogia, na prática aqui? Como é que eu faço pra gente entender que nós estaremos, digamos assim, entendendo um pouco do sentimento das crianças. A caixa dos sentimentos funciona da seguinte forma. Dentro da caixa, nós vamos ter alguns recursos, nós vamos ter
algumas, digamos assim, umas bolas que inclusive depois eu falo, comento de onde que eu achei, tá? E aí você vai pedir para a criança colocar a mão na caixa, tá? Ela vai estar fechada toda e você vai pedir para ela tirar uma bolinha que tem na caixa. E aí, digamos que ela tirou essa bolinha, tá? Nessa bolinha, que é aquele emoji, elas são todas de emoji, tá? Nessa bolinha, que é aquele emoji do apaixonado, da pessoa que... ela vai lembrar, você vai pedir para ela dizer o sentimento ou o nome de uma pessoa, ou uma emoção que ela viveu, ou uma situação em que ela viveu, que sentiu-se grata, que sentiu amor. Então, essa carinha aqui, ela vai representar isso. A criança tirou essa carinha, então ela vai externizar. Você espera, pede para ela lembrar. Aí você vai estar trabalhando também a memória longa e a memória curta. Quando você estiver trabalhando essa parte aqui das emoções com as crianças, tá? Além disso, outra etapa, conversou, falou sobre esse sentimento, vamos passar. Se você tiver um grupo de crianças, beleza. Se for só você e a criança, você faz uma vez sua vez e ela faz a vez dela. Então, minha vez. Do mesmo jeito, tá? Na caixa vai ter várias bolinhas. E aí, digamos que eu tirei essa carinha, né? A carinha de chateada. Nesse momento, eu tenho que contar, relatar, relembrar alguma situação de que eu fiquei triste, chateado, para baixo, né? Um sentimento que pode estar... Boa noite, Yara. Que pode estar trabalhando com as crianças. Essa é a caixinha da emoção e que aí você vai oferecendo para as crianças que têm dificuldade de externar seus sentimentos, tá certo? Externando por meio dessa dinâmica. Então aqui eu vou lembrar, tirei, e aí eu tenho outras emoções para reviver. Eu tenho aqui, por exemplo, a carinha de alegre. E aí ela vai estar aqui sinalizando e vai estar explicando, vai estar trabalhando, tá? Também esse sentimento. Uma recordação que faz ela ficar feliz, nome de pessoas que faz ela ficar feliz. Aí você, se quer conhecer essa criança mais um pouco, você vai trabalhando essa parte de sentimentos. Nome de lugares que ela se sente feliz, né? Nome de coisas que ela faz que se sente feliz. Tudo isso você pode estar trabalhando com esse sentimento aqui. Mas na caixinha não tem só coisas boas, né? Tem também a caixinha do triste, do chorão. Então, que coisas contribuem para que ela expresse esse sentimento de choro? Que coisa faz ela chorar? Que pessoas deixaram ela triste? Que acontecimentos? E isso faz com que, de forma lúdica, você vá absorvendo e entendendo um pouco essa criança, essa adolescente, essa pessoa, porque também pode ser feito com adultos, com idosos, né? É a caixa da emoção e todo mundo é emotivo, todo mundo vai estar, vamos dizer assim, apto a trabalhar com essa dinâmica. Então, essa é uma dinâmica. Tem uma outra aqui também, que é essa daqui. O que é que te deixa zangado, né? Qual é a coisa que você faz ou que uma pessoa faz que te deixa zangado, assim, cerrando os dentes mesmo? O que é que aconteceu que você ficou muito zangado? Qual lugar que a criança vai, que a adolescente vai, que fica zangado, que não gosta? Então, assim, dentro da caixa dos sentimentos, essa daqui eu tenho aquele do choro, né? Do zangado. Tem também o que deixa feliz, apaixonado, alegre, cheio de amor, tá? O que deixa bem feliz também, eu tenho aqui o outro. E aí eu tenho também esse aqui de pessoas que são ranzinhos, que faz, que desagrada. Então, nossa primeira conversa de hoje era tratando de emoções. Inclusive, eu encontrei até borrachinhas, ó. Quem não achar as bolinhas como eu achei, tá? Você pode encontrar. Eu encontrei essa daqui até nas Americanas. As borrachas, que tem as carinhas também. Borracha de apagar mesmo. Então, 4.
Minha menina pegou as outras. Mas que tem as carinhas também, que dá pra você trabalhar com o jogo das emoções. Ou você pode também imprimir os emojis, também imprimir na impressora, papel ofício, ou em EVA, e colar, e então montar também as carinhas para trabalhar a caixa das emoções, tá? A sugestão é essa. Essas bolinhas aqui, eu comprei numa loja de importados, que eu fui até procurar outra coisa e acabei encontrando elas. Achei interessante para adaptar e fazer a caixa das emoções. Então eu comprei, eu tenho 5 aqui, mas tinha outros sentimentos lá, né? Cada um acho que custou em torno de R$ 8 por aí. E a borracha eu não lembro, mas vocês podem encontrar também. Ou pode também fazer imprimir o emoji. Se não conseguir a bolinha, como essa que eu consegui das emoções. Boa noite, Vivi. Que eu consegui das emoções. Emoção de apaixonado. Qual o lugar que te deixa apaixonado. Qual é a música que você gosta. Qual é a pessoa, o lugar, ou o que você faz que deixa chateado. Então, é pra gente trabalhar realmente as emoções de forma dinâmica. Pode ser, não tem aquela questão de verdade e desafio que os adolescentes e os pré-adolescentes gostam. Então, também pode ser essa exploração das emoções trabalhado também em torno dessa dinâmica do verdade e desafio, né? Verdade e desafio. Que pessoa te deixa #chateado, né? Então, são situações que você pode estar adaptando para o seu público, que você pode estar trabalhando. Esse daqui é o chateado, mas eu também tenho, por exemplo, que deixa feliz. Então, você pode trabalhar com os sentimentos, tudo dentro da caixinha, porque aí a pessoa fecha o olho, é surpresa. O que eu vou tirar, né? E pode ser também passando a caixinha. O importante... Oi, Janaína, o importante é que você explore esse sentimento que agora com a pandemia está cada vez mais, digamos assim, aflorado, está cada vez mais precisando ser extravasado, precisando ser partilhado, na verdade, tá? Então, essa caixa das emoções é hoje, na nossa live de hoje, Psicopedagogia na Prática, é uma das coisas que eu uso pra gente estar trabalhando com os sentimentos, tá? Principalmente com as crianças abaixo de 10 anos que têm dificuldades de expressar, que têm dificuldade de dizer, por exemplo, o que as faz chorar, por que você chora, o que aconteceu, como é que tá os sentimentos. Então essa é uma forma bem dinâmica, como já diz Valon, né? A afetividade, ela faz parte do ser humano, mas às vezes a gente começa a se fechar e precisamos sim trabalhar esses sentimentos, precisamos trabalhar essas emoções cada vez mais. Então a nossa primeira dica é a caixa das emoções, tá? Fica esse primeiro ponto pra gente estar conversando. Outro ponto que eu queria trabalhar agora pra gente, hoje são dicas curtas, mas bem poderosas, eu fiz um post, a minha outra live de sexta-feira, que nós temos live toda quarta e toda sexta. Sexta-feira tem outro encontro aqui de 7h20, tá? Eu trabalhei matemática e nós trabalhamos sobre aquela questão de contar nos dedos. Nós trabalhamos... Sim, Márcia. Trabalhar a afetividade da criança é primordial, né? Para quem? Pode perguntar também, antes de ir para matemática. Para quem que você daria? Tá no grupinho? Para quem que você daria essa bolinha? Que pessoa você considera? Você se considera, perguntar para ela. Você se considera uma pessoa triste, uma pessoa feliz, uma pessoa chorona? Como ela se vê? Como é o autoconhecimento, né? A autoestima. Como é que ela está? Então, também pode ser abordado essa questão nessa dinâmica de afetividade. É muito importante também como a gente se vê. Diz muito do autoconhecimento e as crianças, elas têm também que ter essa noção, tá? E aí, partindo para matemática, que nós trabalhamos também na live de sexta-feira sobre a dificuldade de matemática, eu trago também para a gente trabalhar hoje a questão de nós estarmos vendo uma das experiências que eu também uso muito na matemática,
Eu falei do ábaco, falei de outras estratégias, mas esse dado é um dado que eu sempre levo na bolsa, tá? Na minha bolsinha de lápis. Na minha bolsinha de lápis sempre tem esse dado, tem uma bolinha. Não tá aqui agora. Mas são recurso de dado. O dado é um recurso numérico para trabalhar a matemática perfeito, sabe? Esse daqui é um das ferramentas, dos recursos que por mais que ele seja pequeno, o dado ele tem tanto para a língua portuguesa como para a matemática, tá? Ele tem vamos dizer assim, um significado enorme. Por quê? Porque eu consigo trabalhar matemática com dado, eu consigo trabalhar língua portuguesa e eu consigo trabalhar as 4 operações matemáticas básicas com ele. Se eu tiver 2, beleza. Mas se eu tiver 1, mesmo assim ainda dá, porque eu posso, ó. Oi, Romeline. Porque eu posso trabalhar, tá? Com ele. E o que vai variar é justamente o tamanho. Aí, na mesma loja que eu encontrei as bolinhas para trabalhar a caixa das emoções, aqui, eu encontrei também esse dado, que acho que vocês já viram. Na verdade, é um chaveiro. E eu encontrei ele. E ele dá para trabalhar, comprando 2 principalmente. Dá para trabalhar matemática, língua portuguesa, principalmente a parte das emoções. Por quê? A questão do dado, se você tem 2, você faz o seguinte. Você joga o primeiro, joga o segundo, e aí você vai somar 3, ó, se for soma, né? 3 mais 1. Então, a criança, ela vai somar 3 mais 1, e aí ela vai ter uma noção do que ela vai estar trabalhando. Então, o dado numérico, ele é muito bom para trabalhar matemática por causa disso, dessa dinamicidade. Lembra que a gente falou de contar nos dedos? Aqui ele vai contar justamente nas bolinhas. Ó, 2, e aí eu vou somar mais 2. Ele vai ter um material concreto. Então, eu sempre trabalho com o dado numérico, desde os pequenos da educação infantil, como os maiores, para trabalhar de forma lúdica, né? Na psicopedagogia, a gente tem uma premissa que é a seguinte: começa com um jogo, no meio do trabalho, faz a atividade que você quer, de leitura ou de escrita, e depois termina com um jogo. Só que esse jogo, ele tem que ser direcionado para a parte cognitiva. Não é um jogar, nem é um brincar livre, tá? Ele é um brincar direcionado. Isso mesmo, Márcia. Já trabalhei o uso da confecção de caixinha de leite, as crianças adoraram. Pronto. Pode cada um confeccionar o seu dado numérico. Eu tinha um dado que eu trabalhava como é que chama? Uma trilha, não. Trabalhava a parte de outras habilidades que a gente vai fazer na frente. Eu esqueci agora, depois eu coloco. Que tem obstáculos. E aí tinha que ter um dado grande. Eu lembro que eu peguei uma caixa maior do que essa caixa de sapato, assim, quadrada, que a gente jogava no chão e dava os números, os 2 dados, né? Para eles fazerem parte da trilha. Isso é também que trabalha outras habilidades. Se você for confeccionar o dado, a gente tanto encontra um molde na internet, né? Tem vários moldes de você, nos encartes, principalmente nos livros de matemática, vem os encartes pra gente já fazer a parte de moldar e montar o dado. Mas eu achei esse bem interessante, sabe? Chamativo. Tinha várias cores. Porque às vezes você vai numa loja de... Isso é mania de professor, né? Mania de psicopedagogo também. Isso aqui ainda tá até com preço, ó. R$3. Às vezes você vai na loja de desimportados. Era uma loja de importado mesmo, dessas lojas de utilidades públicas. E eu fui comprar uns copinhos, que era para trabalhar agora, para doar de brinde na semana de mimo, na semana do estudante. E encontrei esse dado, que é a almofadazinha. Acho que vocês já viram, que ele é, até essa parte aqui que eu não tirei ainda, mas é ótimo para trabalhar matemática e outras coisas também. Isso, material reciclado. Então, dentro das habilidades de matemática, como o Márcio está falando agora, dentro das habilidades de matemática,
a gente vai estar trabalhando justamente isso. O dado numérico, desde esse que a gente encontra, que ele é mais elaborado de osso, como esse que eu achei lá nos importados, tá? Que ele é fofinho, ele é de tecido, como outros, como o Márcia falou, que a gente pode estar confeccionando em casa com material reciclado, tá certo? O importante é trabalhar a matemática de forma que a criança aprenda, de forma que, além de contar nos dedos 2 mais 2, ele consiga contar também com as canetas, 1 mais 1 que dá 2, ele consiga também contar com o dado numérico 3 mais 1, que vai dar 4. Então, assim, essa é a nossa dica de hoje, tá? Essa é a nossa conversa, partilha da psicopedagogia na prática hoje. Primeiro foi a questão da caixa das emoções. E para quem chegou depois, recapitulando só, a caixa das emoções é uma caixa para a gente trabalhar, como Márcia falou, a afetividade, para trabalhar as emoções agora, principalmente para os menores que têm dificuldade. A caixa das emoções, você decora a caixa. E aqui eu tenho umas bolas que eu comprei também, o mesmo lugar onde eu comprei o dado. E eu tenho as bolinhas com as carinhas, que aí você vai pedir, dependendo da criança qual foi que ela tirou, você vai pedir para ela falar sobre esse sentimento, falar sobre uma pessoa que, quando foi o momento que ela fez chorar, o que deixa ela triste. São bolinhas de emoções. Também tem o que deixa chateado, o que deixa apaixonado, né? Qual é a comida que ela é apaixonada, qual é o lugar. Então, tudo isso são sugestões que a gente pode estar trabalhando para estar explorando as emoções. A caixa das emoções, ela tem esse objetivo, certo? De estar trabalhando com as emoções das crianças. Aí eu lembro que vocês podem também, tá? Se não encontrar essas bolinhas como eu consegui, eu encontrei também nas Americanas, ó. Eu encontrei as outras, umas borrachas que também tinha. E vocês podem também imprimir as emoções, fazer as plaquinhas e botar dentro da caixa para a criança pegar. São sugestões práticas para a gente trabalhar as emoções. Sim! Ai, nem me fale. Você falou bem agora de boliche e de garrafas de água mineral e tudo. A gente aqui, eu tenho um boliche elaborado que eu tenho no núcleo, já um boliche pronto, mas foi a minha filha que ganhou de aniversário, muito bom, e até hoje a gente ainda trabalha com ele. Mas também já confeccionei na sala de aula o boliche também com garrafas PET, né? E aí, sexta-feira, a gente vai trazer uma dessas ideias. Márcia, você me lembrou bem, tá? Da gente estar aqui confeccionando um jogo diferenciado com material reciclado na sexta-feira. Não vou dar spoiler agora, mas amanhã eu posso postar nos meus status mais ou menos o material, porque quem quiser fazer junto comigo já vai poder estar também já praticando. Na sexta-feira a gente tem uma aula prática, tá? De confecção de algum material psicopedagógico. Amanhã eu já posto nos meus stories o que será, para de repente preparar a nossa aula, né? A nossa live aula de sexta-feira. Então, um beijo para vocês, tá? Hoje, lembrando que a gente trabalhou com o dado numérico, com matemática e também com a caixa das emoções, tá? Eu vou fazer uma postagem falando sobre essa caixa das emoções daqui a pouquinho. Mas qualquer coisa, depois volta aqui e assiste a nossa live, que tem os detalhes sobre essa caixa das emoções, tá bom? Então, gratidão para todos que participaram agora. Gratidão para os que vão assistindo agora, e não sei qual horário que vocês estão assistindo, porque ela vai ficar gravada. Podem voltar para assistir sobre essa parte das emoções. Sexta-feira, 19h20, nós estaremos aqui para falar mais um pouco. Pois é, Márcia. É um arquivo assim, né, que dá pra gente estar explorando na sala de aula. Eu agradeço muito, tá? Que você disse que vai aproveitar todas as dicas para pôr na prática. Isso mesmo, já vai montando no caderninho. A intenção é essa, é transformar das nossas lives uma parte prática mesmo, que é o que eu uso aqui na psicopedagogia
para a gente estar trabalhando com dificuldade de aprendizagem, para a gente estar trabalhando com essa parte de emoções, emocional, com a parte afetiva, com a parte lógico-matemática, tá bom? Então, todas são situações que as mães podem usar em casa, também esse do dado numérico, para ajudar as crianças que ainda estão em atendimento remoto, né? Tudo isso vai ser para nós estarmos trabalhando dentro desse nosso potencial. Então, essa caixa das emoções, por exemplo, pode fazer em família. A caixa das emoções pode trabalhar pai, filho, adultos, e aí explorar o que emoção que está sentindo nesse momento, tá bom? Então, sexta-feira, nós estaremos aqui, 19h20, para essa nossa conversa da psicopedagogia na prática. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação. Ana Paula, beijo para você, saudade, tá? Um beijo de verdade. Fran, a gente tá finalizando, mas a live vai ficar gravada. Falamos sobre as emoções, como trabalhar o jogo das emoções e como trabalhar a matemática com o dado numérico, tá? Beijo para vocês.